Fique agora com o capítulo 66 de A Gata. Fernando deduz que Mariano se uniu a Augusto. Ele rebate as acusações do patrão. Fernando não acredita em Mariano. Os dois discutem. Mariano jura a Fernando que tentou recuperar o documento. O Garanhão informa ao silencioso que está disposto a assumir as consequências de seus atos. Paulo afirma para Esmeralda que sempre irá surpreendê-la. Ela admira o apartamento dele. Paulo conta para Esmeralda que pretende comprar uma casa. Ela confessa para ele que não o quer perto de Gisele. O mocinho lê um e-mail e fica aflito. No correio eletrônico, Gisele inventa para Paulo que eles vão ter um encontro com um famoso. Ela o convence a acompanhá-la. Esmeralda desconfia de Paulo. Mariano e Fernando seguem discutindo. O silencioso deduz que vai voltar para a cadeia. Fernando teme o pior. Mariano afirma para o patrão que terá a ajuda de Lorena. Fernando decide denunciar Augusto. Ele apavora Mariano. Fernando reitera para o Garanhal que está sendo injustiçado novamente. Mariano tenta controlá-lo. Fernando declara guerra a Augusto. O vilão pensa em Pérola. Lorena e Dola retornam. Augusto fala para a esposa que vai sair. Ele não dá caso a Lorena. Eles voltam a brigar. Augusto empurra Lorena. O desalmado esclarece para a parceira que não a ama. Paulo conta para Esmeralda que assinou um contrato com Gisele. Ela detesta a notícia. Paulo despreocupa Esmeralda. O pintor fala para a gata que vai conhecer o dono de uma galeria. Paulo afirma para Esmeralda que ela não tem motivos para desconfiar dele. Eles seguem namorando. Pérola vai ao lixão. Ela tem uma lembrança. No passado, Pérola encontra a boneca e a chama de Renata. Ela brinca com o brinquedo. Na atualidade, Pérola continua admirando a boneca. Ela conta pro brinquedo que encontrou a verdadeira Renata. Pérola continua emocionada. Ela agarra a boneca e desabafa com o brinquedo, expondo todo o seu amor. Mercedes e Jacira sentem pena de Pérola. Elas estranham a postura da maluca e decidem chegar mais perto. Pérola afirma para o brinquedo que chegou o momento da despedida. Jacira e Mercedes também se emocionam. Pérola relata que vai dar um novo rumo em sua vida e coloca a boneca em uma caixa de papelão. Jacira questiona Pérola. A desvairada relata que está quase recuperada. Jacira continua confusa. Pérola afirma para as colegas que o brinquedo sempre será importante para ela. Jacira apressa. Pérola volta a sorrir. Damião culpa Mariano pela desgraça de Fernando. O Garanhão exige que o Moreno respeite. Eles quase se agridem. Damião insinua que Mariano não presta. O Calvo coloca o dedo na cara do Moreno. Eles seguem aos berros. Mariano afirma para Damião que é bastante honesto. O Moreno empurra o irmão de Paulo. Damião desafia Mariano. Fernando e Paulo aparecem. Eles tentam acalmar os ânimos. Damião exige que Fernando não perdoe Mariano. O silencioso pensa em uma solução para o seu problema. Mercedes, Jacira e Pérola surgem em um carro. Augusto segue atento. Ele chega na mansão. Augusto entra em sua antiga morada. Ele tem uma lembrança. No passado, Lorena fala para o marido que achou a residência dos sonhos. Os dois namoram. Na atualidade, Augusto continua andando pela propriedade. Ele volta a pensar na família. Augusto fala sozinho. O vilão vai para o quarto e sente saudade de Paulo. Ele segue triste. O desalmado também lembra da infância de Mariano. Augusto chora. Ele pensa na ocasião em que cuidou de Virgínia. Augusto sofre com o desamor dos filhos. Ele ressalta que sua família está destruída. De longe, Augusto vê Pérola e a amaldiçoa. Jacira ajuda Mercedes. Pérola revela para Esmeralda que se despediu da boneca. A gata reage surpresa. Esmeralda pergunta a Pérola se é filha dela. A maluca não sabe o que responder. Pérola vê Augusto e entra em surto. Esmeralda também observa o vilão. Augusto tem uma ideia. Omar e Verônica abordam um antigo patrão. O motorista sugere que o desalmado saia da residência. Os dois discutem. Verônica intervém. Pérola continua amedrontada. Jacira sai com Esmeralda. A gata indaga Augusto. Jacira se afasta. Augusto tenta humilhar Esmeralda. Jacira defende a morena. Esmeralda comunica ao sogro que ama Paulo. Ele desdenha da situação. Augusto informa a Esmeralda que vai colocar o silencioso na cadeia. Eles brigam feio. A gata mostra suas garras pro vilão. Augusto chama Esmeralda de aleijada e deseja a desgraça dela. Jacira dá um sermão na morena. Esmeralda decide falar com o protetor. Mariano sugere que Fernando faça um testamento. Ele detesta a ideia. Paulo e Mariano tentam convencer o silencioso a agir. Fernando afirma para os demais que não vai revelar a verdade para a gata. Eles continuam encurralados. Mariano se culpa pela situação.
Fernando relata para terceiros que não quer preocupar Esmeralda. A gata aparece. Ela conta para os presentes que foi afrontada por Augusto. Esmeralda pergunta a Fernando se o vilão pode acabar com ele. Instantes depois, Paulo acalma a Morena. O pintor troca juras de amor com ela. Paulo relembra a Esmeralda que tem um almoço de negócios. Ela o incentiva. Os dois se despedem. Fernando informa aos demais que não pretende voltar para o presídio. Mariano e Damião voltam a ressaltar que Augusto está com vantagem. Fernando continua assustado. Ele pensa em contra-atacar. Damião volta a aconselhar o patrão. Mariano admira o chefe. Fernando afirma para os funcionários que precisa cuidar das familiares. Ele planeja acabar com a raça de Augusto. Damião o felicita. Mariano conta para Fernando que está do lado dele. Lorena e Gisele se encontram. Elas dialogam e detonam as minorias. Lorena admite para Gisele que não conseguiu mudar. A vilã fica aliviada. Lorena revela para Gisele que roubou um papel de Mariano. Elas divergem sobre Augusto. Lorena ressalta para Gisele que o vilão está esquisito. A megera despista a ardilosa. Lorena supõe que Augusto gosta de outra. Perla e Jacira decidem ir ao shopping. Elas conversam sobre os bebês. Perla fala para Jacira que não pretende voltar a ficar louca. Augusto segue o carro das damas. Mariano e Damião se reconciliam. O Garanhão jura que não ajudou Augusto. Mariano revela para Damião que ama Esmeralda. Eles não conseguem descobrir como Augusto roubou o documento. Fernando fala para os funcionários que vai almoçar com o juiz. Ele sai com os empregados. Perla e Jacira chegam na loja. Elas admiram vários utensílios. Perla paga a atendente. Ela conta pra Jacira que está cansada. A carismática fala pra uma amiga que precisa ir ao banheiro. Perla despreocupa Jacira. A esposa de Fernando admira uma escultura. Diógenes aparece e segura Perla. Paulo encontra Gisele. Ele percebe que não há nenhum francês no local. Gisele explica para Paulo que é a nova representante dele. O mocinho não entende nada. Gisele relembra a Paulo que ele assinou um contrato. Ela comunica ao bonitão que todo o trabalho dele agora pertence a ela. Paulo percebe que está nas mãos de Gisele. Ela o atormenta. Gisele banca a vítima diante de Paulo e volta a inventar para o pintor que foi violentada por Mariano. Paulo continua confuso. Gisele afirma que teve a vida destruída por Mariano. Diógenes atormenta Perla. Ela volta a se desesperar. Diógenes insinua que Perla continua louca. Ela fica fora de si. Jacira retorna e não encontra Perla. Mercedes pede para Esmeralda almoçar. A gata fala para a senhora que não gosta de comer sozinha. Esmeralda tem uma sensação estranha. Mercedes a despreocupa. As duas cuidam dos bebês. Gisele continua enganando Paulo e se insinua para o pintor. Gisele afirma que odeia Mariano. Paulo reitera para Megera que ama Esmeralda. Gisele finge que o entende. Os dois conversam sobre a gata. Paulo exige que Gisele pare de atormentar a Esmeralda. A vilã pensa em um novo plano. Gisele faz de tudo para seduzir Paulo. Ele joga na cara dela que não se interessa por ela. Gisele insiste. Fernando, Damião e Mariano aparecem e planejam mostrar as provas para o juiz. Jacira segue aflita com o sumiço de Perla. Beto relembra a carismática que a esposa de Fernando está maluca. Paulo fica incomodado com a demora do francês. Gisele pensa em agarrar o pintor. Paulo sugere que a vilã vá atrás de outro trouxa. Gisele ressalta para o mocinho que foi manchada por Mariano. Ela pede um beijo para Paulo. Gisele excita o bonitão. Fernando, Damião e Mariano entram no restaurante. Os três veem Gisele beijando Paulo. O mocinho empurra a megera. Fernando pega Paulo no pulo. Damião e Mariano esculhambam o bonitão. Fernando insulta Paulo. Todos detonam o mocinho. Mariano aponta o dedo para a cara do irmão. Ele planeja conquistar a Esmeralda. Fernando continua eufórico. Mariano exige que Paulo se afaste da gata. O silencioso deduz que o pintor não presta. Os três deixam o mocinho falando sozinho. Gisele afirma para Paulo que agora eles podem ficar juntos. Ele a fuzila com o olhar. Jacira conta para Esmeralda que Pérola sumiu. A Morena ressalta que a carismática é muito desatenta. Esmeralda se desespera. Ela teme que Pérola não reapareça. Mercedes e Jacira desconhecem a gata. Elas temem a fúria de Fernando. Mercedes decide ligar para o patrão. Esmeralda lamenta por não poder ajudar Pérola. Jacira e Mercedes entram em ação. Ambas deduzem que Pérola enlouqueceu novamente. Augusto e Diógenes sequestram a maluca. Pérola acorda e percebe que está num cativeiro. Ela empurra e chacoalha Augusto. Pérola afirma pro vilão que não está mais louca. Paulo e Gisele brigam feio. Ele percebe que caiu em uma armadilha dela. Gisele rebate as acusações. Ele volta a cuspir fogo. O francês aparece. Paulo fala pro estranho que precisa ir embora e se retira.
Gisele fofoca com o francês. Ela pega o celular. Esmeralda não consegue completar a ligação. Jacira pensa o pior. O telefone toca e Esmeralda atende. Gisele volta a afligir a mocinha. A vilã relata para Esmeralda que esteve com Paulo. Gisele coloca ideias na cabeça da morena. A megera sugere que a gata confronte Fernando, Damião e Mariano. Esmeralda não acredita em Gisele. A víbora inventa para morena que Paulo sente pena dela. Esmeralda chora e desliga na cara de Gisele. A gata vê o silencioso. Fernando admite para Esmeralda que Paulo a enganou com Gisele. Todos reagem atônitos. Paulo anda pela rua e pune a si mesmo. Fernando e Mariano fazem de tudo para consolar Esmeralda. Damião, Jacira e Mercedes também. Esmeralda não consegue parar de chorar. Fernando cita as virtudes da morena. Esmeralda supõe que Paulo a despreza. Ela ressalta para os demais que a Gisele é completa. Damião paparica a amiga. Fernando jura a Esmeralda que vai se vingar de Paulo. Ela continua estressada. Esmeralda desabafa com os amigos. Jacira relembra a protegida que ela quis abandonar o pintor. Esmeralda recua e revela para o silencioso que Pérola sumiu. Ela aflige Fernando. O ressentido pede para Osório procurar Pérola. Fernando e os demais se culpam pelo sumiço da doida. Damião jura ao patrão que vai encontrar a Pérola. Fernando teme que a esposa morra na rua. Mariano crê que tudo dará certo. Esmeralda deseja sair, mas Jacira impede. Mercedes deduz que Pérola voltará para o casarão. Fernando teme que a desvairada tenha sido sequestrada, mas ninguém acredita nele. Esmeralda segue cuspindo fogo. Mariano cuida da gata. Fernando volta a se descontrolar. Esmeralda sente saudade de Paulo. Augusto relembra a Diógenes que ele também roubou a filha de Pérola. O criminoso pressiona o vilão. Augusto promete a Diógenes que vai pagá-lo. O criminoso ameaça o desalmado. Pérola chora. Ela fala para Augusto que foi sequestrada pelo malvado. Pérola volta a enlouquecer. Augusto exige que a maluca esqueça Fernando. Pérola joga na cara do vilão que ama o silencioso. Eles trocam xingamentos. Pérola grita por Fernando. Ela não consegue sair do cativeiro. Paulo chega no casarão. Jacira tenta deter o mocinho. Paulo esclarece que precisa se explicar para Esmeralda. Os dois voltam a discutir. Paulo grita muito. Jacira insinua que o pintor vai matar a gata. A fada empurra o bonitão. Paulo quase agride Jacira. Ela sugere que ele fique com Gisele. Paulo sai da residência e Jacira fica aliviada. Pérola segue chorando. Augusto e Lorena conversam. A venenosa estranha a postura do marido. Lorena não entende o motivo da aflição de Augusto. O vilão despista a ardilosa. Augusto explica como vai recuperar a fortuna para Lorena. Ela o apoia. Augusto conta para Lorena que quer o divórcio. Ela fica chocada. Esmeralda fala para Mercedes que deseja brincar com a boneca de Pérola. A senhora conta para a gata que a louca enterrou o brinquedo no lixão. Esmeralda continua desolada. Mariano tenta consolar a morena. Ele faz Esmeralda sorrir. Ela se emociona. Mariano sugere que Esmeralda pense nos filhos para criar força de vontade. Ela admite para ele que é infeliz. Esmeralda crê que terminará sozinha. Mariano reitera para a gata que é capaz de tudo por ela. Esmeralda agradece a ajuda do garanhão. Mariano confessa para Morena que a ama. Esmeralda relata que foi enganada por Paulo. Mariano jura à gata que vai reencontrar Pérola. Esmeralda cita as virtudes do filho de Lorena. Paulo desabafa com Virgínia e Omar. A ceguinha repreende o parente. Paulo afirma para Virgínia e Omar que foi enganado por Gisele. A loirinha não compra a versão do irmão. Virgínia exige que Paulo se afaste de Gisele. Ele segue furioso. Os dois discutem. Paulo afirma para Virgínia que não pretende desamparar Esmeralda, pois a novela da Maria Desamparada já foi exibida. A ceguinha insinua para o irmão que ele é o responsável pela desgraça da gata. Virgínia deixa Paulo falando sozinho e vai embora com Omar. Fernando procura Rita. Ela fala para ele que não está com Pérola. Centavinho também procura Pérola pelo lixão. O mendigo fala com os colegas, mas todos relatam que não viram a louca. Jacira entra em um barraco, se emociona e pensa em Esmeralda. Ela segue com pena da morena. Fernando não se conforma com sua situação. Micaela e Domênico trabalham. Rita aparece e conta pro italiano que Pérola sumiu. Ele não se importa. Os donos da lanchonete enxotam a velhota. Micaela perturba Domênico. Fernando conversa com todos os pobretões. Rita tenta ajudar o silencioso. Ele crê que Pérola não está mais louca, só que a avó de Inês o desmente. Fernando volta a acreditar que a maluca foi sequestrada. Mercedes e Esmeralda continuam apavoradas. Elas desejam que a doida esteja bem. Esmeralda tenta levantar e aflige Mercedes. A gata afirma para a mãe de Damião que é uma inútil. Pérola deseja sair do cativeiro. Ela fala sozinha. Pérola entra em surto e crê que está delirando.